Olá, meninos e meninas da Escola Miran Marroquim. Hoje, terça-feira, 20 de abril de 2021, focado no Enem, com essa tropa de elite maravilhosa que somos nós, tá? Hoje nós vamos começar um novo conteúdo. Regras simples e composta. É um conteúdo que a gente usa em quase todas as questões de matemática, física, química, tá? Então a gente vai dar uma relembrada aqui nela, uma revisão, nas regras de três simples e composta, tá? Vem comigo. E aqui, ó, nós temos regra de três simples e composta. A regra de três é um processo matemático para a resolução de muitos problemas que envolvem duas ou mais grandezas, direta ou inversamente proporcional. Regra de três simples são apresentados três valores para que assim descubra o quarto valor. A regra de três composta, por sua vez, permite descobrir um valor a partir de três ou mais valores desconhecidos. Então, nós temos, ó, duas grandezas são diretamente proporcionais. Duas grandezas são diretamente proporcional quando o aumento de uma implica no aumento da outra na mesma proporção. Duas grandezas são inversamente proporcional quando o aumento de uma implica na redução da outra. Professora, não entendi nada, né? Eu também não, minha gente. Regra de três em matemática tem que ser estudado com exemplos, tá? Então, eu trouxe aqui para vocês alguns alguns exemplos simples que nós vamos trabalhar hoje, tá? Então, a regra de três, diretamente proporcional. A diretamente proporcional é quando uma grandeza aumenta, a outra também aumenta. Então, vem comigo. Vamos ler esse problema aqui, ó. Para fazer um bolo de aniversário de 300 gramas, desculpe, para fazer um bolo de aniversário, utilizamos 300 gramas de chocolate. No entanto, faremos 50 bolos. Qual a quantidade de chocolate que é necessário? Necessitaremos. Gente, ó, primeira coisa eu vou colocar uma tabelinha aqui e aí, ó, eu vou começar a fazer minha tabelinha, tá? Primeiro eu tenho bolo, tá? E depois eu tenho chocolate. Aí ele me diz: para cada um bolo, eu vou gastar 300 gramas de chocolate. Agora eu preciso fazer 5 bolos, tá? Então, quantas gramas eu vou gastar de chocolate? Eu não sei. Vou chamar de X. Essa aqui é diretamente proporcional, porque eu saí de um bolo para 5. Então, consequentemente, eu vou aumentar a quantidade de chocolate, tá? Trazendo aí para vocês, certo? Vamos fazer o cálculo. Trazendo aqui, ó, para vocês, ó, eu tenho aqui, tá? Deixa eu voltar aqui também. Ah, e aqui, ó, eu tenho. Então, geralmente a gente usa setas para dizer que são diretamente proporcional. Então, aqui eu observo. Se eu tinha um bolo, aumentei para 5, setinha para baixo. Se eu tenho 300 gramas de chocolate, eu aumentei a quantidade de bolo, consequentemente, eu vou aumentar a minha quantidade de chocolate. Então, use aquela regra, ó, meios pelos extremos. Eu multiplico em x, tá? Então, ó, vou ter 1 vezes x vai ser igual a 5 vezes 300 gramas, tá? Então, 1 vezes x é x, 3 vezes, 5 vezes 3, 15, eu tenho 1.500 gramas, ou 1,5 kg de chocolate, tá? Voltando lá à minha questão, aqui eu posso dizer, ó, que
X, tá? E X é igual a 1.500 gramas ou 1,5 quilogramas de chocolate. Então, ó, trazendo para cá, eu tenho essa dica aqui, ó. Que quando a grandeza é diretamente proporcional, eu multiplico em X, tá? Quando a minha grandeza é diretamente proporcional, eu vou multiplicar em X, tá? E aí, ó, segundo exemplo aqui. Vamos ver o segundo exemplo. Ele já é inversamente proporcional, tá? Então, aqui eu tenho, ó, para chegar em São Paulo, Lisa demora 3 horas em uma velocidade de 80 km por hora. Assim, quanto tempo seria necessário para realizar o mesmo percurso numa velocidade de 120 km por hora? Eu tenho aqui, ó, tempo, tá? Tempo. E aqui eu tenho velocidade, tá? Aqui, ó, quilômetros por hora. E aqui em horas, tá? Então, ó, Lisa gastou 3 horas com a velocidade de 80. Agora eu vou aumentar essa minha velocidade para 120. E quanto é que eu vou ter aqui? Então, elas são o quê? Inversamente proporcional. À medida que eu aumentei a minha velocidade, eu diminuo o meu tempo de transporte. Então, vamos lá. Trazendo aqui para cá, ó, a mesma coisa que eu tenho. Vamos lá, questão da Lisa, tá? Então, ó, aqui. Quando eu aumento o meu tempo, tá? Ó, quando eu aumentei a minha velocidade, eu vou diminuir o meu tempo. Inversamente proporcional. Então, quando ela é inversamente proporcional, eu multiplico direto. Esse vezes esse e esse vezes esse. Então, eu vou ter x vezes 120 igual a 3 vezes 80, tá? Então, eu vou ter 120x igual 3 vezes 8, 24. Coloco o zero aqui. Então, eu vou ter que x vai ser igual a 240 dividido por 120. Corto esse com esse. Logo, 24 dividido por 2, por 12 vai ser 2 horas. É o tempo que Lisa vai gastar para chegar a São Paulo se ela aumentar a sua velocidade. Voltando para lá, tá? Aqui, ó. Eu disse que x, ó, x é igual a 2 horas. Então aqui, as grandezas foi inversamente proporcional. Então, eu multiplico reto. Sem fazer meio pelos extremos, tá? Aqui, deixa eu consertar. Então, as grandezas foram inversamente proporcional. Então, eu multipliquei reto. E aí, aqui, ó, nós vamos ter um exemplo de regra de 3 composta. É o que? É quando eu tenho mais de duas grandezas, tá? Então, aqui, ó, em uma oficina de artesanato, 4 artesãos produzem 20 bonecos de pano em 4 dias, tá? Se 8 artesãos trabalharem
por 6 dias, quantos bonecos serão produzidos, tá? Então, a mesma coisa, vamos fazer nossa tabelinha aqui. Então, eu tenho aqui, ó, artesãos, tá? Aí, aqui eu tenho dias e aqui eu tenho bonecos, tá? Então, ó, em uma oficina eu tinha primeiro 4 artesãos que trabalharam 4 dias e produziram 20 bonecos, tá? Agora eu vou ter 8 artesãos trabalhando por 6 dias e vão produzir quantos bonecos? Eu não sei. Mas se eu aumentei os artesãos, aumentei os dias e aumentei os bonecos, então os bonecos vão aumentar. Então, todas são diretamente proporcional. Trazendo aí para vocês os cálculos. Fazendo aqui, tá? E aí eu tenho, se eu aumento os meus artesãos, diretamente proporcional. Aumento os dias, consequentemente, eu vou aumentar os bonecos. A minha intenção, gente, é sempre achar o valor de X que está ali. Então, ó, eu posso multiplicar aqui, ó, 4 oitavos vezes 4 sextos igualar a 20 sobre x, porque é o x que eu quero achar. Então, eu tenho 4 vezes 4, 16, 8 vezes 6, 48, igual a 20 sobre x, tá? Então, ó, fazendo agora meio pelos extremos, eu tenho 16x igual a 20 vezes 48, tá? Quando eu multiplicar aí, eu vou ter que x vai ser igual. 16 vem dividindo e eu vou ter 960. Quando eu divido 960, eu vou ter que x vai ser 60, que equivale a quê? A 60 bonecos, tá? Trazendo para cá, eu tenho aqui, ó, que x é igual a 60 bonecos, tá? Espero que tenham, espero que todos tenham entendido, tá? Vou deixar no módulo de vocês 2 questõezinhas, vou trazer aqui o módulo, tá? Vou deixar a questão 12, tá? E vou deixar a questão 13 para vocês tentarem resolver. E eu volto na próxima aula, se Deus quiser.